Bom, pessoal, dando sequência à nossa aula 24, que nós vamos tratar das cruzadas e do islamismo. Tivemos a primeira parte em que falamos ali do islamismo, da expansão islâmica, e agora nós vamos falar das cruzadas propriamente ditas, né? Então, o que foram as cruzadas? Foram peregrinações armadas, e isso é muito importante, né? Esse termo peregrinação, convocadas pelo Papa com o propósito de libertar a Terra Santa dos infiéis muçulmanos, com a concessão de privilégios espirituais aos peregrinos. Então a gente, a partir da definição, vai perceber que, apesar dos diversos fatores que contribuíram para a realização do movimento cruzadista, e a gente pode falar a questão das conquistas realizadas pelos muçulmanos, na expansão territorial que a gente viu na aula anterior, na primeira parte desta aula, melhor dizendo. Houve também uma questão social, uma pressão em função do crescimento da população na Europa. É importante a gente destacar aqui que até o século X, né, principalmente o nono e décimo, a gente tem um problema muito sério, assim, o fechamento, né, a construção dos feudos, aquela parte, né, chamada Alta Idade Média, que foi a construção do feudalismo, o processo de ruralização e todo o sistema de servidão que foi construído a partir daí, mas a gente sabe que também houve uma desorganização comercial, que a gente teve destruição de muitas coisas, entre elas sumiu a escrita, sumiu é, muitas dos comerciantes, das pessoas, dos pensadores, eles ou morreram ou muitos foram para o Império Romano do Oriente. Então, os povos germânicos que invadiram e ocuparam e agora estavam se organizando, eles não eram essencialmente agrários, né? Mas foram se adaptando e construindo toda uma lógica. Então havia uma dificuldade muito grande, por exemplo, durante muito tempo o arado ele era de madeira e não, obviamente, tinha o efeito, ele era muito ruim e isso ele não cavava com profundidade, por exemplo, e aí o plantio não tinha o mesmo rendimento que se teve depois com a invenção do arado a ferro, porque nessa época, principalmente, o metal, né, a metalurgia, primeiro, que era restrita a poucas pessoas e pouco acesso que se tinha aos metais, ao ferro, por exemplo, era usado para a construção de armas, já que era um período de muita guerra, de invasões recíprocas e lutas diversas, como a gente viu. Aliás, uma coisa que marcou a Europa durante todo o período do feudalismo. Mas com um certo desenvolvimento, com a organização desses reinos e tal, e com o comércio que começou a retomar, ainda que de uma forma muito desorganizada, mas ele nunca deixou de existir, é claro, começou a ter uma oferta maior de ferro. E aí os monges, né, como a gente viu dentro, que estavam detendo o conhecimento dentro dos monastérios, eles se voltaram para essa questão dos problemas cotidianos e um deles foi o problema da agricultura e eles desenvolveram duas coisas importantíssimas que fizeram a diferença é, na agricultura e na sobrevivência, talvez, né, na Idade Média, que foi a invenção da ferradura. Então, os cavalos, né, puderam trabalhar com mais efetividade puxando os arados e o próprio arado, né, usando aquela peça de ferro que faz geralmente que cava o solo. Isso mudou completamente, os animais morreram menos, e aí também foi gerando um ciclo, porque daí com mais animais havia uma produção maior de adubo, isso melhorou a terra, melhorou o uso do animal também melhorou o próprio arado da terra, e isso melhorou a forma de plantar e obviamente foi aumentando a produção. Só isso em si
né, gerou uma grande transformação no dia a dia, no cotidiano, a oferta de mais alimentos e menos tempos de trabalho. Isso estimulou também o comércio e aí o desenvolvimento, o crescimento da população, que começou a se alimentar melhor também, foi sofrendo menos, né? Não deixou de sofrer, mas foi sofrendo menos com as doenças, as pestes e tal, e houve um boom nessa população. Cresceu cerca de, em um século, mais ou menos quase 50%. A população da Europa aumentou em questões de um século. Então, nesse período aí, no século XI em particular, estava havendo essa pressão populacional. E isso foi gerando alguns problemas, como, por exemplo, o direito de progenitura, ou seja, o primogênito era o herdeiro da terra. Então, vocês lembram que a nobreza e as relações, os senhores feudais eram os donos de terra, e essa terra, né, a própria condição de nobre, ela passava dentro de uma condição de hereditariedade, mas só quem tinha direito a herdar essa terra era o primogênito. Os demais, e agora tinham vários, porque estava crescendo, né, a população, enfim, os outros filhos do nobre não tinham direito a nada. Então, alguns iam para a carreira do clero, como a gente observou, e gerou vários problemas, como foi observado na aula passada falando sobre papas, mas muitos também ficaram como cavaleiros, né? Então não chegavam à condição de príncipes e reis e tal, não iam chegar à condição de ser rei, por exemplo, mas eram cavaleiros que estavam ali na baixa nobreza e eles se dedicavam basicamente às lutas. Era a ocupação que cabia à caça e à guerra, né? Então tinham vários e aí era uma confusão, muitas guerras sendo realizadas, muitos saques, muitas confusões e como a gente viu, houve uma intervenção muito forte da igreja. Isso, né, esse crescimento populacional e essa questão da, 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 da nobreza gerou uma necessidade de terras e foi um dos fatores que também impulsionou as cruzadas. Como eu falei, a criação de novas rotas comerciais em função do crescimento da produção, do excedente, promoveu trocas, ainda de uma forma ainda muito voltada para o escambo, mas aqui já é, buscando relação com outros povos, então com o norte da África, com o Oriente, já começam a surgir então essas rotas. E havia também uma questão já da relação com o próprio Império Bizantino, né? Que contratava missionários ocidentais. Então, vários desses cavaleiros estavam sobrando, né? Eles começaram a ser contratados, alguns deles, pelo próprio Império Bizantino, que estava sofrendo a pressão, uma pressão muito forte, do avanço dos muçulmanos. Então, a gente falava das conquistas e também já começa a ter uma relação diferente aqui com o Império Bizantino. O Império Bizantino, que num determinado momento, no governo Justiniano, expandiu, né? Ele tentou voltar a reconstruir o antigo Império Romano, era esse o ideal, mas com o avanço, com a expansão muçulmana, ele perdeu toda a parte do norte da África, tinha reconquistado toda aquela parte do Oriente Médio, que também é um bom trecho, pertencia àquela parte da Palestina e a Ásia Menor. Então ele foi perdendo espaço aí para os muçulmanos e para se defender, obviamente, ele contratou vários mercenários ocidentais, né, vários desses cavaleiros. Então, foram vários fatores que contribuíram em impulsionar as cruzadas, mas a principal causa, e a gente não pode tirar isso de mente, é a questão religiosa. Ela estava realmente muito presente e foi praticamente, principalmente no início, ela foi muito determinante na realização das cruzadas. Então, por isso que a gente tem que entender a questão da peregrinação. Então, peregrinações eram viagens em que determinados adeptos de uma fé, de uma crença, no caso aqui dos cristãos, eles faziam essas viagens como penitência, né? Isso era uma prática muito comum, é uma coisa que veio desde do politeísmo, então a gente viu lá que o Islã tem isso como uma coisa muito presente, né?
Na Europa, isso aí cresceu muito durante a Idade Média, com a importância, por exemplo, como a gente viu na aula de Idade Média, das igrejas, dos locais santos, né, com a presença das relíquias. Então, visitar, ter contato, buscar determinados centros, determinados locais, é uma forma de buscar se aproximar a Deus, né? É uma forma de ter um contato mais direto com Deus e viver o sacrifício, né? Era uma forma também de reviver o sacrifício, no caso dos cristãos, o sacrifício de Cristo. Então era uma forma de buscar uma purificação, já que o pecado era uma coisa que era tão presente no cotidiano, tão denunciado pela igreja. Então a peregrinação passou a ser uma coisa assim muito importante na vida dos cristãos. A Pax Dei e o voto da cruz são duas questões religiosas muito presentes nesse período. A Pax Dei, aquele controle, como eu falei, começou a ter um excesso de cavaleiros, um excesso de brigas, de guerras, enfim, de conflitos. E aí a igreja, por meio do Pax Dei, regulava os dias que podia se guerrear. Então ela tentava controlar essa vida para que fazer um controle até moral mesmo desses cavaleiros, e isso vinha a partir do voto da cruz. Eles se tornavam soldados de Cristo, então com honra eles podiam combater em nome de Deus. Então havia toda uma estrutura que a igreja tentava organizar e controlar para que a coisa não virasse, não descambasse, né, para uma matança sem fim, guerras assim uma atrás da outra. Mas a partir de todo esse controle ela tinha que de alguma forma permitir algo, porque não tinha como conter isso tudo. E isso vai gerar uma pressão muito grande. E a cruzada passa a ser uma forma de, digamos assim, aliviar toda essa pressão. Outra causa importante, né, um fator aí muito importante na cruzada era o ideal de reunificação da igreja. Então vocês viram que ocorreu o cisma do Oriente, né? Então em 1054, alguns anos antes do início da cruzada, houve um rompimento entre a igreja romana e a igreja católica ortodoxa, e por conta de questões diversas, né, principalmente as diferenças se foram criando de dogmas entre elas e crenças, enfim. Então, mais uma vez, aí a questão das crenças, as dificuldades de se tolerar, gerando um cisma. E aí a igreja romana viu aí a possibilidade de ampliar, né, de reunificar e ampliar os seus domínios, as suas terras, e ampliar na cabeça deles, retomar e unificar a igreja para que ela tenha a verdadeira interpretação do cristianismo, que cada uma achava que era sua. Então a igreja romana começou a olhar isso aí. O objetivo principal, obviamente, foi libertar o solo sagrado profanado pelos infiéis. Então, durante muito tempo, estava na mão dos árabes, Jerusalém estava com os árabes, mas houve uma mudança lá, então outro califado assumiu, outro grupo assumiu ali, dominou Jerusalém, toda aquela região, e aí esse grupo, né, que foram os turcos seljúcidas, então eles não eram árabes, mas eram muçulmanos. Muçulmanos turcos seljúcidas dominaram então ali Jerusalém, e aí eles não eram tão tolerantes assim, começaram a complicar a vida dos cristãos lá na região. E isso chegou, né? Então essa questão de liberar o solo sagrado foi talvez o maior, o grande objetivo da cruzada. E um dos principais incentivos foi a indulgência plenária, ou seja, o completo perdão dos pecados, ok? Então a gente vai entender a partir dessas causas, desses fatores, tudo o que aconteceu, como se deu essa cruzada e os entrechoques que foram surgindo a partir dessas motivações diversas aí. A gente vai ver que em cada cruzada, diversas pessoas, principalmente seus líderes,
tiveram motivações mais relacionadas a uma questão ou a outra, mas todas permeadas pela questão religiosa. Bom, o estopim da cruzada foi quando o imperador bizantino Aleixo I, ele, como eu falei, começa a sofrer pressão dos turcos seljúcidas e ele pede apoio ao Papa, né? Ele pede apoio ao Papa e pediu para que houvesse um reforço militar, porque ele estava sofrendo pressão, estava perdendo um território e os turcos estavam ameaçando chegar em Jerusalém, já tinham alcançado Niceia, que era muito próximo, né? Então o seu império estava, digamos assim, ruindo. Como ele era, né? E era uma característica da Igreja Ortodoxa. O imperador era também o basileu, né? O líder religioso, porque lá os bispos eles tinham um líder que era o patriarca, mas não havia uma hierarquia entre eles. Ele era eleito, mas como mais para dar uma orientação religiosa. Eles estavam no mesmo nível. O imperador é que estava acima deles, que escolhia e tal, tinha uma série de coisas. Era o Césaropapismo, como já foi comentado anteriormente, como vocês já aprenderam, né? Então, ele se remete ao Papa, porque lá havia uma diferença, mas o Papa, como a gente observou, como vocês viram na aula de Papa, estava acima dos reis. Então ele pede ajuda ao Papa. E aí é que o Papa vê a oportunidade justamente de ter todas aquelas questões que eu falei, de reunificar a igreja, enfim. Com essa condição, o Papa Urbano II ele reúne vários cavaleiros, vários nobres e alguns leigos e também clérigos num concílio em Clermont, na França, em novembro de 1095, e ele faz um discurso inflamadíssimo e convoca ali a cruzada. Né? E ele vai falar da profanação dos templos, que vai destacar que o Santo Sepulcro está na mão dos infiéis, que os peregrinos estão sendo perseguidos, mulheres estão sendo violadas, os templos e altares estão sendo profanados. Então ele cria toda uma situação em que vai provocando esses cavaleiros, as pessoas que estão lá, mesmo os religiosos, e traz assim toda uma questão religiosa para fundamentar essa questão. É quando ele faz a promessa, por exemplo, de terras, ele vai dizer que a igreja vai cuidar das terras daqueles que fizerem o voto da cruz, né, de lutar pela cruz, lutar por Jesus em nome de Jesus e assim por diante. Então tudo isso aí vai sendo colocado nesse discurso que ficou muito famoso. Um bispo, né, que acompanhava ali, que já tinha obviamente combinado com o Papa, pega o cetro com a cruz do Papa e ele se prontifica a levar a cruz do Papa. E aí, a partir daí, também a cruz vai ser o símbolo dos cavaleiros que vão para essa peregrinação armada. E como eles usavam a cruz nos escudos, nas roupas e tal, por isso mesmo eles vão passar a ser conhecidos como os cruzados e o movimento como as cruzadas. Então há toda uma comoção. E aí tem o famoso, né? Eles começam a bradar suas espadas e tal, e eles vão falar que Deus o quer. Então, isso é muito forte porque retrata justamente essa questão de que esse movimento é saída para a Terra Santa, essa libertação é porque é uma coisa que Deus quer, né? Uma vez que é o Papa, né, que está falando ali e entendendo o poder da Igreja e do Papa, isso traz um reforço muito grande e não é diferente. Para a gente hoje, com a nossa mentalidade, pode ser que muita gente não acredite exatamente nisso, mas para eles ali era Deus falando. Né? E se o Papa estava dizendo aquilo tudo, estava defendendo aquilo tudo, é porque Deus queria aquele movimento. Então, aqui são as primeiras cruzadas, as principais talvez, né? Foram cerca de 10 mais ou menos, 8, alguns historiadores consideram 8 como oficiais,
Mas há um fluxo permanente, na verdade, após a primeira cruzada e todo esse movimento que saiu a partir lá de Clermont, com o Papa Urbano II. Então há um fluxo grande de europeus, né, indo para a Terra Santa. Então a peregrinação já era algo comum, então ela só ampliou, mas teve alguns movimentos que foram organizados, digamos assim, e aí são chamadas as cruzadas oficiais. Então a gente vê que a primeira cruzada foi em 1095, então logo no finalzinho do século XI, e foi se estendendo até quase o final do século XIII, tá? Então nós vamos ver isso aí. Então praticamente 200 anos desse movimento que transformou a Europa e mudou todas as relações ali no Oriente Médio, ok? Então vamos tratar um pouco de cada uma delas de uma forma bem resumida, bastante rápida. Depois a gente fala das outras, porque são muitos detalhes e aí fica para vocês pesquisarem, se aprofundarem, aqueles que o desejarem. Aqui é só para a gente ressaltar e destacar alguns eventos importantes que vão mostrar para a gente como que a crença, né, o poder da crença provocou tantos abusos e tantas situações, tá ok? Vamos falar de um primeiro movimento que aconteceu, que foi chamada Cruzada dos Pobres, que foi totalmente desorganizado, foi um movimento popular, liderado por Pedro Pequeno, era um eremita e tal, e Walter, o Impiedoso, que era um cavaleiro da baixa nobreza. Então, a partir do discurso lá do Papa Urbano II, ficou determinado, havia uma data para que acontecesse a primeira cruzada, né? E ela sairia então em agosto de 1096. Já tinha uma data certa, na verdade era 15 de agosto de 1096. Então ela estava prevista para começar naquele dia. Mas isso foi, a partir dessa fala do Papa, isso se espalhou pela Europa, né? Então, que era como era divulgada muitas coisas dos papas. Os vários integrantes do clero que participaram ali, e inclusive os cavaleiros, essa notícia foi correndo, essa situação foi indo, foi mobilizando essa situação da profanação do solo sagrado, e ele foi sendo divulgado por toda a Europa, e isso foi mobilizando as pessoas, e foi tocando muito mais os mais pobres, a grande população, que era analfabeta, enfim, e que era um fiel seguidor daquilo que a igreja determinava, e assim por diante. Então, esse eremita aí, Pedro Pequeno, ele conseguiu, ele era um carismático, ele vivia como mendigo pela rua, aquela coisa, mas ele era muito admirado porque é, os, os camponeses, a população em geral, enxergava nele uma aproximação com a vida que Jesus tinha, né? Então, vocês entenderem aí toda a comoção, o momento que ele aproveitou e tudo mais, cerca de 100 mil seguidores foram com ele. Obviamente que isso aí não estava organizado, era uma verdadeira turba, e esses peregrinos promoviam roubos e incêndios e uma série de confusões por onde eles iam. Então imagine que eram muitos pobres, né? Por isso foi batizado de Cruzada dos Pobres, e eles tinham que se deslocar milhares de quilômetros, não tinham como se manter. E aí como é que eles comiam, onde dormiam, enfim, toda a parte logística dessas 100 mil pessoas se deslocando pela Europa, eles iam obtendo pelo caminho. Então, foi muito marcante o massacre de muitos judeus que foram realizados por esse grupo, né? Particularmente no ataque a Belgrado. Então, por que eles faziam isso? Porque os judeus eram tidos ali como pessoas ricas, voltadas, porque eles eram muito voltados para a questão do comércio, e eles iam fazer isso, primeiro porque eles eram circuncidados e de certa forma eram vistos como infiéis também, porque eles tinham matado Jesus, assim por diante. Então eles buscavam justificativas diversas aí na crença, mas o que eles queriam de fato é ter um alvo para que eles pudessem arrancar dinheiro e sobreviver e se manter nessa peregrinação, né? Por exemplo, quando chegaram a Constantinopla, geraram uma confusão tremenda. Então, você imagina milhares de pessoas chegando assim. Rapidamente, o imperador providenciou para que eles fossem transportados, levados
para a Ásia Menor, para que eles seguissem ali para Jerusalém, enfim. E, obviamente, eles acabaram sendo dizimados pelos turcos. Tiveram uma primeira vitória, pegaram os turcos ali desprevenidos, tiveram uma luta ali e ganharam uma primeira batalha. E aí acharam que estavam muito bem e tal, e seguiram totalmente desorganizados quando enfrentaram aí justamente uma força dos turcos seljúcidas, e eles todos, né, praticamente todos, foram passados a fio de espada, por assim dizer. Diz que nem 10% dessa população sobreviveu. Alguns que conseguiram fugir foram inclusive acolhidos em Constantinopla, ficaram por lá. Outros retornaram para tentaram voltar para a Europa e muitos foram escravizados. Enfim, um completo fracasso. O Pedro ele conseguiu retornar para a Europa. Inclusive ele participa da primeira cruzada oficial, que saiu então conforme combinado em agosto de 1096. Tinha os principais líderes: o Godofredo de Bulhão, que era duque de Lorena, Balduíno, Raimundo IV, que era conde de Toulouse, Bohemundo, príncipe de um tanto, e você vê, ela não tinha uma unidade, né? Era uma coisa que faltava. Você vê, eram reis, aí no caso eram todos nobres, não eram reis, né? Eram príncipes e elementos da nobreza mais baixa, digamos assim, cavaleiros. Alguns muito famosos, como Godofredo de Bulhão, ele era um franco, ele era o descendente de Carlos Magno, um cara bastante respeitado, um grande guerreiro. Mas, assim, era um exército de diferentes lugares da Europa, né? Então, assim, até a língua era diferente, né, de alguns deles. Mas eles se dirigiram, então, até Constantinopla, se encontraram lá, e fizeram um acordo com o imperador Aleixo I, né? Que quando se assustou quando chegou aquele exército gigante, aqueles exércitos, né? Então a gente tem que entender que eram forças diferentes, de diferentes lugares. Cerca de 150 mil homens chegaram ali. Não são homens, a gente está falando homens no sentido geral, né, em termos de exército, mas ali vinha, muitos traziam esposas, outros eram comerciantes. Nós tínhamos, obviamente, muitos integrantes do clero que estavam ali, tanto para lutar como simplesmente para estar conduzindo. Então, lembra do bispo Ademar, que estava trazendo a cruz do Papa. Então, ele era esse representante do Papa na cruzada. Um grupo gigantesco de pessoas. Então, o Aleixo acolheu a todos, mas muito preocupado em perder o seu império, mas porque, na verdade, ele esperava um apoio de 500 cavaleiros, coisa do gênero, para ele reforçar o seu exército e lutar contra os muçulmanos, os seljúcidas. Mas quando chega essa tropa, ele fica extremamente preocupado, e aí ele procura fazer um acordo e diz assim que ele remete à relação de vassalagem lá dos europeus, e ele vai dizer que ele vai ser o dono daquelas terras que foram conquistadas pelos cruzados, mas que ele ia permitir que todos eles fossem suzeranos. Então ele pede ali um voto de que eles jurem obediência ao imperador, e aí, obviamente, esse juramento é conquistado à base de muito ouro que o imperador paga para esses líderes, né, os principais líderes cruzados, e aí há uma negociação ali, vou fazer assim por diante, mas o fato é que eles não, no final das contas, não cumprem isso aí. E aí eles seguem, né, entram, os cruzados saem de Constantinopla. O primeiro local que eles chegam e atacam é Niceia, né, que é uma grande cidade murada, e eles vão ver isso é uma coisa que eles vão enfrentar direto aqui, que vai surgir a famosa guerra de cerco. Eles já estavam um pouco acostumados com isso lá na Europa, porque por conta das cidades fortificadas, as vilas fortificadas, os feudos, castelos que nós vimos, não é diferente do que eles vão encontrar agora. A Nicéia vai se render aos bizantinos, porque tinha uma área de porto, então Aleixo faz uma manobra, e aí os cruzados não gostam muito disso aí, mas eles prosseguem.
enfrentam bastante dificuldades na travessia da Ásia Menor, então eles têm assim, ali é uma área de montanhas, áreas de deserto, então muita gente morre de fome, é uma dificuldade muito séria. Existem alguns conflitos, algumas batalhas que eles vão tendo com os turcos, né? Então morre gente, bastante gente de um lado, tanto de um lado quanto do outro, tanto dos cruzados quanto dos muçulmanos. Eles conseguem, quando eles chegam ali próximo ao final da Ásia Menor, o apoio dos cristãos armênios, que existe ali uma região que é deles, e eles conseguem ali, então, se alimentar, descansar, enfim, por diante. Dali, Balduíno, ele segue para Edessa, uma cidade também fortificada, ele toma, e ele resolve ficar por lá, porque ele falou que não reconhece Aleixo como seu imperador, então ele resolve ficar ali como governante daquela cidade, daquela região, transformando um condado mais para frente. Os outros cruzados resolvem então seguir para Antioquia, que era um grande desafio, uma cidade muito maior, uma, e que eles precisam conquistar no caminho para Jerusalém. Então eles fazem um cerco em Antioquia, conseguem vencer e entrar por conta da traição de um turco que tinha se convertido ao cristianismo, mas que na verdade o problema dele é que ele era um comerciante, tinha sido traído pelo governante da cidade, que tinha ficado com a sua esposa e tinha colocado ele na frente, né, como soldado, justamente para distanciar da esposa e poder ficar com ela. Então essa pessoa ficou extremamente chateada e na relação aí com os cruzados ele cedeu, ele colocou cordas e aí, enfim, os cruzados invadiram, conseguiram tomar conta de Antioquia e ali eles mataram todos os turcos seljucos que estavam lá, né? Todos os muçulmanos foram devidamente passados a fio de espada. E eles ocuparam, então, se apropriaram ali, consumiram o que podiam, comeram o que era, beberam água, enfim, se instalaram na cidade e logo chega um reforço dos turcos, né? Na verdade, os muçulmanos egípcios chegaram e aí eles estavam fazendo um cerco, ocuparam a cidade e eles passaram a ser sitiados na cidade. Era uma força tremendamente maior e eles começaram a passar muita dificuldade ali, até que aí, remetendo à questão da crença, a motivação religiosa da cruzada, um padre, ele tem uma visão e manda alguns soldados lá fazendo uma escavação numa determinada igreja, e ele acha uma lança, e ele vai dizer que aquela é a lança sagrada, a lança que transpassou Jesus. Isso é um dos nobres ali, o conde de Toulouse, Raimundo IV, ele vai assumir essa lança, ele vai à frente e há uma inflamação dos cruzados ali. Eles simplesmente saem de Antioquia e partem para cima dos muçulmanos e eles ganham essa batalha. É um negócio impressionante porque era dado como vencido, né? Mas é o poder da crença e o poder como que a motivação leva a determinadas ações. Então eles venceram a batalha, mais uma vez milhares de mortos aí, e a partir daí eles fazem uma marcha para Jerusalém. Foi uma marcha extremamente penosa no deserto. Foi uma situação assim muito difícil, para vocês terem ideia. Eles passaram muita fome, muita sede. É interessante destacar que, por exemplo, eles não tinham um item básico como cantil, algo para levar uma água individualmente. Então, havia uma dificuldade de se levar água. Então, por isso, faltou água. E no deserto, obviamente, você não tem fonte. Ou os oásis são muito poucos, muito espaçados, estavam sob controle também dos muçulmanos. Então, foi terrível. Houve relato que eles comeram animais, que morreram, cavalo, falcões que eram dos nobres, inclusive chegaram a um ponto de comer outras pessoas. Há relatos de canibalismo durante essa marcha. Isso foi desenvolvendo neles assim uma raiva tremenda e por onde eles passavam encontravam os muçulmanos
que eles passaram a chamar de sarracenos, né, que é o termo em grego que se refere às pessoas do Oriente, né? Então são os sarracenos. E aí foi surgindo a ideia, né, um verdadeiro ódio contra os sarracenos, a ideia de guerra santa, que todo sarraceno deveria ser morto, né, em função de todo esse sacrifício e todo esse sofrimento que eles estavam passando. No caminho, quando eles estavam chegando já, se aproximando de Jerusalém, eles ficaram sabendo que os fatímidas, os muçulmanos fatímidas, reconquistaram Jerusalém. Então lembra que na época dos fatímidas, que dominavam desde 638 Jerusalém, eram vários anos ali com eles, eles eram muito tolerantes, então não tinha problema nenhum. Os cristãos, os judeus viviam de uma forma muito tranquila, frequentavam Jerusalém, seguiam os cultos assim por diante. Quando os muçulmanos seljúcidas tomaram Jerusalém, é que teve toda aquela questão de intolerância, de ataques aos peregrinos e assim por diante. Então os fatímidas retomaram Jerusalém e mandaram mensagem para os cruzados: olha, tá tudo bem, nós retomamos aqui, pode ficar de boa, né? Pode ficar tranquilo, que agora está liberado para os peregrinos, os cristãos, não vai ter nenhum problema, nós demos uma arrumada aqui e tal. Mas, obviamente, né, eles já tinham chegado até lá, já tinham construído toda essa ideia da Guerra Santa. Para eles não tinha mais diferença de que se muçulmano era fatímida, se justo, se não era. E eles seguiram para Jerusalém, conquistaram Jerusalém e fizeram um massacre tremendo. Todos foram mortos ali, cerca de 70 mil pessoas. Então, muçulmanos, inclusive judeus, apesar de toda a solicitação, o pedido dos judeus lá, eles não quiseram saber. Então, os cruzados massacraram todos e dominaram completamente, né, a região ali e tomaram Jerusalém. E aí, eles instituíram a primeira cruzada. É interessante que levaram bastante tempo a conquistar de Jerusalém, não foi uma batalha muito tranquila. Tem também vários fatos que a gente pode colocar ali que aconteceram, para vocês sentirem a brutalidade de como foi essa luta, né? Os turcos, aliás, os fatímidas que dominavam, que estavam em Jerusalém nesse momento, eles, obviamente, quando viram que os cruzados estavam indo para Jerusalém, que não quiseram fazer o acordo que eles tinham proposto, enfim, né, uma paz, eles resolveram se proteger, obviamente queimaram tudo de volta, tiraram a vegetação, todas as madeiras, recolheram tudo que tinha de madeira para que não fossem construídas aquelas torres de assalto, né, que da forma como eram tomadas, transpansadas as muralhas. Mas houve uma situação muito importante, porque começou a chegar apoio, né, para os cruzados, e eles tomaram o porto de Jaffa, ficava ali na Palestina, na altura de Jerusalém, relativamente próximo, e eles receberam então reforço de tropa, reforço de alimentação, e aproveitaram os próprios barcos ali para construir, né, construir as torres de assalto. E isso foi uma das coisas que permitiu. Outra questão religiosa que trouxe aí foi que um dos bispos que acompanhava ali, que os acompanhava, teve uma visão, teve a visão do Ademar, porque o bispo Ademar, que saiu lá como representante do Papa, ele morreu lá em Antioquia com peste. Não, então isso era uma coisa comum ao longo das cruzadas também, essas situações de muita gente morrer por problemas de saúde. Então, enfim, um bispo que estava ali, ele teve uma visão com o bispo Ademar, dizendo que eles precisavam rezar, circular Jerusalém por 9 dias, fazendo orações, pedindo perdão e assim por diante, que no 9º dia eles iam conquistar Jerusalém. Os líderes, obviamente, não, como militares que são, não entendiam que isso ia promover a conquista, mas como eles já tinham visto a situação lá da lança sagrada e como essa motivação religiosa tinha um impacto muito grande na tropa, né, nos soldados como um todo, eles
fizeram isso. Nesse momento, a tropa, o exército já estava reduzido a cerca de 30 mil homens, né? Então não mais aqueles 150 mil que tinham chegado lá, saído da Europa. Mas aí você imagina a cena que eles começaram a justamente fazer isso. E nesse período, enquanto eles estavam fazendo isso, também foram construindo as torres de cerco para entrar, começaram a fazer e os soldados foram, de certa forma, se motivando, ganhando tal, e isso também aproveitou para olhar e verificar os pontos fracos, mas você imagina que durante vários dias eles ficaram em volta de Jerusalém. Enquanto isso, os líderes, aqueles que não eram, digamos assim, tão religiosos assim, alguns cavaleiros, eles faziam, iam nas regiões ali, pegavam alguns muçulmanos e eles colocavam à frente da entrada de Jerusalém e eles cozinhavam vivo, né? E aí começou uma guerra psicológica terrível. Outra coisa que eles faziam também, eles começaram a arremessar para dentro de Jerusalém animais mortos, podres, né? Esses muçulmanos que eles matavam e jogavam lá para justamente fazia parte uma das estratégias da guerra de cerco para provocar psicologicamente, gerar doenças e outras coisas dentro da cidade para diminuir o ímpeto de quem estava na defesa, né? Então eles aproveitaram esse movimento enquanto alguns estavam ali no movimento, veja um paradoxo, né? Estavam ali rezando e tal, e circulando em Jerusalém, outros estavam fazendo essas ações assim terríveis. O fato é que, profecia ou não, no 9º dia eles resolveram atacar, e depois de tudo isso, de toda essa motivação, de todas essas ações muito graves e sérias, eles tomam conta de Jerusalém. Bom, com a tomada de Jerusalém são criados então os estados cruzados, os estados latinos na Palestina, né? O condado de Edessa, como a gente falou, que ficou lá com o Balduíno, está lá em cima. O Principado Armênio, que ajudou eles, ele mantém lá. O Principado de Antioquia, que fica com Boemundo. O Condado de Trípoli, que era uma cidade portuária importantíssima, fica com Raimundo. E o Reino de Jerusalém fica então com Godofredo, aquele grande combatente, simples e descendente do Carlos Magno. Então ele fica lá, ele se torna o rei de Jerusalém. Na verdade, ele não se torna um rei, ele se recusa, porque ele diz que naquela cidade só quem reinou foi Jesus com a coroa de espinho. Então, na verdade, ele fica com o título de advogado, que seria um protetor, né, de Jerusalém. Nesse período é que são criados, então, as ordens monásticas guerreiras, os templários, hospitalários, né? Os templários começaram a cuidar do Santo Sepulcro, dos locais sagrados, começaram a apoiar os peregrinos, então foi construída toda uma estruturação desses reinos, né? E foi um período muito interessante, né? Tá aí o mapa, né, desses reinos, com os sultanatos em volta, o período entre a primeira e a segunda cruzada, e a gente vai ver por que a segunda acabou acontecendo. Essa formação do Oriente Latino é muito interessante, porque os fatímidas tentam retomar, né, então sai um grupo do Egito e tentam retomar Jerusalém e sofrem uma derrota tremenda, né? Então o Godofredo, que como eu falei que estava lá, que era um grande combatente, ele faz uma emboscada e consegue dizimar o exército muçulmano. E isso aí acabou, de uma vez por todas, afastando os muçulmanos. Por dois motivos, principalmente. Primeiro, pelo medo, né? Eles não estavam acostumados com a violência tremenda dos europeus, que matavam realmente. Vocês lembram lá no Corão que era instigada a guerra de defesa, a jihad, né? Mas que eles não matavam crianças, mulheres, idosos e assim por diante. Isso não foi cumprido pelos cruzados, né? Então isso era terrível, pelo menos nesse momento. Então eles tinham um medo tremendo dos francos, principalmente, né? Godofredo e tal. Só para vocês terem uma noção, há relatos, né? Porque
e viam dentro desse grupamento, dessa multidão toda dentro das cruzadas, haviam aqueles que começavam a relatar isso aí, né? Os cronistas, que são as fontes que os historiadores hoje utilizam para, principalmente, né, como digamos assim, fonte primária, estudar e trazer algumas questões de como aconteceram as cruzadas, tanto de um lado quanto do outro, né? Mas aqui no caso, principalmente durante muito tempo, principalmente na perspectiva apenas dos europeus. Mas enfim, só retomando essa questão de como era o medo, de como que eles vinham, os cavaleiros eles vinham assim nas suas armaduras, o negócio era uns cavalos grandes, diferente do que os árabes tinham, né? É, as próprias roupas, os escudos, lanças, as espadas gigantes. Então a gente tem, você sabe que nessa época a gente tinha espadas aí que pesavam 100 quilos, mais ou menos, né? Elas gigantes. Um relato de uma cena em que esse Godofredo ele teria, com um golpe só, né, cortado a cabeça, e o ombro e um braço de um muçulmano. Né? Em outra situação, ele teria decapitado um camelo também com um golpe só. Era um cara grande, bruto. Né? E isso gerou durante muito tempo muito medo entre os muçulmanos. Outro fator importante que deu uma trégua, né, e promoveu, ajudou a formação desse Oriente Latino, desses reinos latinos, foram as guerras internas que aconteciam entre os próprios muçulmanos. Então a gente viu aí os Fatímidas e os Seljúcidas, uma hora um estava em Jerusalém, o outro tomou. Então a gente viu dentro da dinastia dos Abássidas, né, que haviam essas disputas, e tinham as regiões tinham sua autonomia e elas disputavam entre si conforme tinha um plano de sucessão ou não, e eles conquistavam deles mesmos lá. Então, não eram só árabes, como a gente viu, tinham turcos, tinham árabes, tinham diversos povos ali, né, persas, então, que lutavam entre si, eram todos muçulmanos, mas eles lutavam entre si para ter terra, poder e assim por diante. Durante essa época, então, foi estabelecido o rito latino em Jerusalém, então, construção de templos, a missa e tudo isso foi construído e passou a ser realizado em Jerusalém. Muitos vão retornar à Europa, né? Embora ao longo do tempo também, como eu já falei aqui, houve um fluxo, foi em função da construção desses reinos, foi havendo um fluxo grande de europeus vindo e retornando para a Europa, né? Mas do público que veio e conquistou ali, muitos acabaram retornando. Se intensificou o comércio, né? Com as caravanas, então passou a ser um importante ponto de comércio. Então esses reinos latinos com a Europa. E aconteceu, foi nesse momento que começou a acontecer um intercâmbio cultural gigantesco. Então, vários produtos começaram a ir para a Europa, especiarias, perfumes, tecidos, o açúcar, né? Que eles descobriram, café e outras tantas coisas foram chegando na Europa a partir daí. O açúcar, inclusive, causou problemas sérios em vários cruzados, né? Problemas de cárie, e perderam a dentição porque eles não estavam acostumados a consumir esse tipo de coisa, não tinham a prática da higiene, nem banho, né? Os muçulmanos costumavam, um dos relatos desses cronistas, diz que ele se referia ao europeu, que identificavam o europeu pelo cheiro ruim, péssimo, né? Que eles tinham, porque não tinha essa cultura de tomar banho. Então, muitas coisas foram acontecendo, muitas coisas boas. O fato é que vários europeus francos, principalmente, casaram lá na região, né, com muçulmanas e assim por diante. Os muçulmanos, outro aspecto interessante aqui, os muçulmanos que eram da região, que estavam por lá e que tiveram que se submeter aos francos, acabaram muitos deles ficando melhor do que eles estavam antes, porque os impostos e taxas que eram cobrados por esses nobres europeus era menor do que eles tinham que pagar para os muçulmanos. Então eles começaram a ter uma relação muito interessante, de muita troca.
houve um desenvolvimento muito grande ali. Houve também uma tensão muito interessante, porque vários nobres começaram a nascer lá, né, descendo dos nobres que já estavam lá. Então começou a ter uma nobreza latina que nascia no Oriente e uma nobreza latina que começou a vir com as cruzadas. Então começou a haver choque disso aí, né? Enfim, e aí os cruzados, alguns que estavam chegando nesse fluxo, não dentro da cruzada, né, propriamente organizada, eles começaram a realizar também vários ataques e atacaram Beirute. Isso promoveu a revolta de vários muçulmanos. E aí, dentro da reflexão, né, dentro da ideia de buscar explicação, porque se eles, muçulmanos, eram submissos a Deus e eram a religião mais importante, era a religião que ia selar todas as demais, né? Se o profeta era o selo dos profetas, era a revelação das revelações, então por que eles estavam sofrendo essa invasão dos europeus? Por que eles estavam perdendo, por exemplo, a cidade sagrada, que Jerusalém também era sagrada para eles? E aí essa reflexão, essa busca de explicação, é uma reação ao ataque, vai-se ao fundamento, né? Quer dizer, se busca no texto sagrado, na literalidade do texto sagrado e nos trechos que interessam do texto sagrado, né, se retira aquilo que atende à necessidade do momento, que vai dar legitimidade para as ações. E a Zenge, que era um desses estudiosos do Alcorão, ele começa a pregar a jihad. A jihad é aquela pequena jihad, é a guerra santa. Então, é a guerra para retomar, a guerra de conquista, para defender a fé, que estava sendo atacada e assim por diante. Então, ele faz toda uma movimentação, ele reúne vários seljúcidas e ele reconquista Edessa em 1044. Né? E essa reconquista é que vai gerar movimentações lá. Então, veja, desde do ano 1099, quando foi conquistado Jerusalém, até aqui 1144. Então, 150 anos ali, né, praticamente um século e meio que os cristãos conviveram de uma forma, vamos dizer assim, relativamente pacífica com os muçulmanos. A partir daí existe uma reação muçulmana e uma reconquista de Edessa. Isso vai gerar a Segunda Cruzada. O Zengi morre, o seu filho Nureddin, um grande general, ele compra essa guerra da jihad e ele começa a buscar uma unidade, né, principalmente em parte da Síria, aquela região ali próxima e ao norte do que hoje a gente entende como Palestina, uma região muito grande ali. E isso vai começar a trazer problema porque justamente, como a gente viu, as guerras internas e a divisão entre os muçulmanos é que vai vai facilitar, entre aspas, um pouco a conquista dos cruzados. Agora, com essa jihad que vai trazendo esse sentido de união, a gente vai ver uma nova perspectiva. Bom, e aí, em 1147, 3 anos depois da conquista de Edessa, sai a Segunda Cruzada, que foi convocada pelo Papa agora Eugênio III, e aí vem o rei Luís VII da França e o imperador do Sacro Império, o Conrado III. Eles seguem, né, a ideia, o objetivo era retomar a Edessa, porque era um reino, né, na verdade ali um condado, mas um estado latino, e foi perdido. Então a ideia era que para barrar justamente o avanço dos muçulmanos. Ele sobe uma emboscada em Dorileia, que era na Ásia Menor, um local de batalha em que houve, na primeira cruzada, foi um local de batalha em que os cruzados tinham sido emboscados, então a gente vê que não há comunicação, informações de uma cruzada para outra, eles vão sofrer reveses nos mesmos locais da mesma forma. Em Anatólia ali, o Luís abandona a tropa e resolve voltar, né? E aí, em vez de atacar Alepo, que era um grande centro, para depois retomar Edessa, ele resolve fazer um cerco a Damasco. Damasco, que era uma cidade
muçulmana, mas era aliada dos cristãos, né? E aí, enfim, resolvem fazer isso aí, fazem um cerco, chegam quase a dominar Damasco, mas um impasse gerado por eles ali na entrada da cidade, assim, tipo, quem é o nobre que vai entrar primeiro? Eles perderam, mas não foi uma coisa assim de algumas horas, foram alguns dias em discussão para ver quem ia ter a honra de entrar e dominar a cidade, assim por diante. No final das contas, o pessoal de Damasco conseguiu se organizar novamente nesse impasse de dias, né, semanas que não se resolvia isso aí. Chegaram ao portão, mas não entraram, porque quem entra, quem tem essa honra, quem vai ficar com essa glória, quem vai entrar para a história por ter entrado em Damasco. E aí, como ficou no impasse, como a cidade estava retomando suas defesas, retornaram para Jerusalém e daí voltaram para a Europa. Ou seja, não fizeram nada. O que, na verdade, eles fizeram foi favorecer que Damasco fosse tomado por Nureddin, e aí eles só tinham unificado parte da Síria, agora ele passa praticamente a unificar toda a Síria, né? Com a conquista de Damasco. Damasco era uma aliada dos cristãos, passou a não ser mais, e isso foi o resultado da Segunda Cruzada. Nesse intervalo, os fatímidas do Egito fazem aliança com Jerusalém, mas alguns cruzados atacaram o Egito. E aí, obviamente, os fatímidas vão se unir aos sejúcidas de Nureddin. E aí começa a ser construída, veja, com ataques descabidos, por exemplo, esse ataque ao Egito, já que tinha sido feita uma aliança. Parece que eles não se falavam, e era bem isso, porque lembra que não havia unidade entre os cruzados, mesmo aqueles que estavam ali reinando nos seus condados e principados, então eles não estavam unidos ali. Isso gerou e promoveu a união entre os árabes, entre os muçulmanos, entre os turcos, egípcios e assim por diante. Depois o Nureddin ele morre e o Saladino ele assume e ele vira o sultão do Egito e da Síria e finalmente ele consegue unificar grande parte dos muçulmanos. Mas como era um cara assim que tinha uma mentalidade diferenciada, baseada e apesar de seguir a jihad, ele era um estudioso do Alcorão e era um seguidor muito grande do Alcorão. Quando o Balduíno IV, que era quem governava Jerusalém, propõe uma trégua, ele aceita. Lembra que estava lá no Alcorão prevê isso? Quando o inimigo está inclinado à paz, você tem que aceitar, porque Deus é misericordioso. Então, o Saladino faz essa trégua. Contudo, o Reinaldo de Châtillon, lá mais ao norte, no outro reinado, ele começa a atacar caravanas. E aí, obviamente, isso rompe com a trégua que foi estabelecida com Jerusalém. Então, Saladino se volta, ataca e ele conquista Jerusalém em 1187. A rendição do Reino Cruzado, e só resta então para conquistar Trípoli, Antioquia e Tiro, que eram aquele litoral. Então, com a queda de Jerusalém e a reconquista, nunca mais Jerusalém vai voltar para a mão aí dos cruzados, né? Vão haver várias cruzadas aí, mas eles ficaram com esse gostinho só do ano 1099 até aqui 1187. Não chegou a 200 anos aí, mas foi bastante tempo, várias gerações que passaram lá, nasceram lá, estavam por lá, várias peregrinações, mas então, com Saladino, os muçulmanos retomam Jerusalém. Agora vamos ver um trecho aqui do filme Cruzadas, que mostra justamente essa conquista, essa reconquista, essa queda, né, de Jerusalém, a reconquista pelos muçulmanos.
uma visão, né, para vocês verem como eram essas guerras de cerco, essas invasões. Aí as torres, né, de cerco, que precisava aproximar para poder chegar à muralha, escalar e ultrapassar as muralhas. Um exemplo de como eram essas batalhas e como as estratégias eram usadas nessa época, né? Bom, e depois da queda de Jerusalém, obviamente, foi organizada a Terceira Cruzada, né, de 1189 a 192, foi convocada pelo Papa Gregório VII. Para essa cruzada especificamente foi criado o chamado dízimo de Saladino, né, que a gente viu que foi o Saladino que conquistou ali. Então, ele já estava famoso por suas vitórias, por ser um grande líder e por não ter sofrido nenhuma derrota. E aí, essa foi uma cruzada. Então, esse dízimo foi organizado, arrecadado para que bancasse, montasse, organizasse essa cruzada. É a chamada Cruzada dos Reis, porque daí você vai ver figuras importantes, como o rei Felipe Augusto da França, o rei Ricardo da Inglaterra, o famoso Ricardo Coração de Leão, e o imperador do Sacro Império, Federico Barba Ruiva, né? É um exército gigantesco que seguiu para lá. O Frederico, ele morre afogado na Cilícia, então numa das travessias lá do curso d'água, ele cai por conta do peso da armadura e tal, não conseguiu, foi para o fundo e ninguém conseguiu salvá-lo. Ricardo foi por via marítima, né? Então ele sai lá da Inglaterra, eles passam ali, vão contornando, entram no mar Mediterrâneo e ele vai até Chipre, toma Chipre, né? E aí fica ali uma base importante para os cruzados. Ele ocupa ali a ilha de Chipre, ali passa a ser um ponto de partida. Dali ele vai reconquista o porto de Jaffa, Trípoli, algumas cidades ali que, principalmente Jaffa, são muito importantes para a chegada de reforços, mantimentos, a parte logística toda. E ele encontra com os demais que estavam vindo por terra para chegar a Jerusalém. Foram várias batalhas, várias situações, mas eles conquistam o Acre, por exemplo, que é uma outra cidade muito importante ali, grande. Eles retomam Acre, né, que tinha sido conquistado pela primeira cruzada. Agora eles retomam, mas eles não conseguem conquistar Jerusalém. Tem uma situação que vários prisioneiros do Acre, né? Ele faz uma ameaça, ele tenta a rendição de Saladino e Saladino se recusa. Acordo sim, mas rendição não. E aí o Ricardo ele coloca lá 3.000 prisioneiros, homens, mulheres e tal, e ele coloca à frente à frente de Jerusalém, e ele fala que vai matar todos se não houver rendição. Como o Saladino não acredita que o Ricardo vai fazer isso, porque eles tinham se enfrentado em algumas batalhas, deu empate. O Ricardo, ele era muito admirado, né? Inclusive, quando ele chega na região da Palestina, ele chega muito mal, ele estava doente. O Saladino, ele manda para ele algumas frutas, uma espécie de sorvete que eles fazem, eles congelavam, né? Pegavam gelo das montanhas. E ele manda porque era uma doença que ele sofria, que eles sabiam pelo desenvolvimento dos árabes, lembra? Aquela coisa da medicina e tal. Eles sabiam que a deficiência alimentar
era dos cruzados, né? Principalmente pela falta de vitamina C, então ele sofreu muito escorbuto. Então ele manda isso para o Ricardo, e o Ricardo se recupera. Então eles têm uma relação de respeito muito grande entre esses nobres, esses líderes, né? O califa e os reis. Então, assim, eles lutavam, eram inimigos na luta, mas se respeitavam enquanto líderes, ok? Então, assim, ele não acreditava que justamente o Ricardo ia fazer isso. Mas acabou que o Ricardo fez e mandou, e na hora matou uns 3.000 prisioneiros, né, decapitando todos ali na frente. Isso gerou um problema muito grande, mas no final das contas eles não conseguiram, os cruzados não conseguiram conquistar Jerusalém, e o Ricardo, né, já depois de desgastado das lutas, né, de alguns anos ali na luta, ele propõe um acordo, e aí sim, né, como reza o Alcorão, o Saladino permite e faz esse acordo. Então, o acordo é que os cristãos vão ficar com a costa, né, aquilo que eles já haviam conquistado, a região de Jafa, do porto de Jafa até o porto de Tiro, e que Jerusalém vai ficar aberta aos peregrinos. Então, que vai haver uma tolerância, que não vai haver mais perseguição, e que eles podem frequentar normalmente Jerusalém, mas que Jerusalém ficava sob o comando dos cruzados. E aí se encerra a terceira cruzada. A quarta cruzada, só para a gente ir fechando aqui, que foi uma cruzada muito pitoresca, né? Ela foi convocada pelo Papa Inocêncio III, justamente porque, né, a ideia era, como a terceira não conseguiu reconquistar Jerusalém, vamos criar a quarta cruzada. Era uma ideia fixa dos papas, né? Mas ela sofreu um desvio de finalidade, e ela ficou conhecida como uma cruzada comercial. Mas não sei, talvez seja o tema mais preciso, né? É, enfim, por que cruzada comercial? O Doge de Veneza, né, eles precisavam do financiamento da cruzada, e o desgaste tinha sido muito grande, e fazia pouco tempo que tinha acontecido a terceira. Então, eles tentaram, e o Papa atuou dessa forma também, de conseguir com o Doge de Veneza, Dandalo, né, que era o governador de Veneza, o patrocínio, ou melhor, o financiamento, né? Não é bem o patrocínio, o financiamento, porque os cruzados iam ter que pagar o financiamento da cruzada. Ele aceitou isso aí. Ele fez e colocou toda uma condição ali, de forma que quando ocorresse a cruzada, quando chegassem lá os cruzados, ele ia apoiar com transporte de barcos e tal, e nessa vinda, né, nessa chegada, já estaria quitado mais ou menos essa dívida. Ele fez toda a sua conta, não era um cara bobo, né? Ele era voltado para o comércio, cidade comercial, enfim. Mas chegou lá, os cruzados não tinham conseguido oferir todos os recursos necessários, e eles estavam devendo ainda alguma coisa. Aí o Doge propôs que eles atacassem Zara. Zara tinha sido um domínio veneziano, era um porto, uma cidade cristã, né? Que tinha se desenvolvido e estava se buscando a independência lá de Veneza. E aí, obviamente, os cruzados não tinham como fazer, concordaram, foram lá, atacaram Zara, pilharam Zara, e aí parte dessa pilhagem foi para o Doge, para pagar a dívida que ele tinha. Outras coisas ficaram com os próprios cruzados, porque isso era uma prática comum, e que eles gostavam muito, porque, né, era tomar posse do espólio de guerra, vamos dizer assim. Mas por conta dessa situação, o Papa fica revoltadíssimo, e ele excomunga os cruzados e venezianos, né? Então ele encerra, digamos assim, a cruzada por aí. Mas enquanto eles estavam nessa situação, um problema de sucessão lá no Império Bizantino, então, em Constantinopla, na disputa pelo trono, um dos parentes ali, o tio, vai lá, mata o outro, prende, sufoca, e aí o filho do imperador, ele foge, né, o príncipe ali, ele tinha 12, 13 anos, e ele vai, sabendo que os cruzados estão por ali, ele vai para lá ao encontro dos cruzados, e ele faz uma série de promessas e pede para que os cruzados intervenham ali e liberem seu pai, enfim, que estava sendo usurpado do trono. E aí, os cruzados, obviamente,
já devidamente excomungados, já fora do contexto de cruzada e tal, eles vão, né? Eles tomam Constantinopla, mas eles tomam com vontade. Constantinopla passa a ser saqueada, né? Por dias e dias e dias, né? Dizem que eles encontraram várias relíquias religiosas e isso foi levado. Obras de arte e muitas outras coisas, por exemplo, foram destruídas também. Então se perdeu. Se sabe que lá em Constantinopla, na biblioteca, na própria Catedral de Santa Sofia, muita coisa que tinha lá não se sabe para onde foi, se perdeu. Publicações importantes de vários pensadores romanos, né, que estavam lá, que continuavam por lá, que Constantinopla, como a gente sabe, preservou, né, durante muitos anos. Então foram semanas, assim, dias sendo saqueados e muita riqueza foi tirada ali. Reza a lenda que um dos nobres que lideravam a cruzada, ele reservou e encheu todo um castelo, lotou o castelo de bens, né, que ele retirou lá de Constantinopla, só para vocês terem noção do saque. E aí, obviamente, essa cruzada voltou. Ela é chamada de comercial porque justamente permitiu e reforçou Veneza como uma potência, o acesso a Constantinopla e a abertura do comércio. Aí, a partir daí, né, não tinha mais o controle das rotas comerciais, ficaram realmente com os latinos, né, com os romanos, digamos assim, os europeus, não exatamente romanos agora, mas os francos e tantos outros. Os italianos, nesse caso especificamente, construíram inclusive tomaram conta de Constantinopla e passaram a dominar todo o comércio que seguia pelo Mediterrâneo. Bom, na sequência, em função dessa situação terrível que houve com a Quarta Cruzada, né, o Papa ficou tremendamente revoltado e isso gerou um problema grande em toda a Europa, porque foi uma cruzada que só combateu e matou e pilhou cristãos, né? E aí surgiu uma crença de que para conquistar, né? Para você ver o poder da crença e a inocência das pessoas, muitas vezes guiadas por essa crença, de que só pessoas puras é que poderiam libertar a Terra Santa. E aí, em 1212, surge então, organizada uma cruzada, a Cruzada das Crianças. O Nicolas reúne mais de 30 mil crianças e eles marcham para liberar em direção à Terra Santa. Muitos morrem ali na travessia dos Alpes, porque eles estavam indo em direção à Itália, né, a Roma, para falar com o Papa, para pedir ajuda ao Papa Inocêncio III para ajudar na travessia. O Papa fala para eles voltarem, que não é por aí e tal, mas enfim, eles insistem. Então eles vão para Gênova e eles conseguem, de certa forma, o apoio do transporte de barcos para levar eles para a Terra Santa. Mas eles não foram para a Terra Santa, né? Muitos morreram na travessia, né? Outros foram, a grande maioria foi vendido como escravo no norte da África e, enfim, a cruzada ficou por aí. Mas mostra justamente esse peso da crença religiosa e uma crença em alguns ideais, achando que isso vai se resolver por si só. Alguns acreditavam, por exemplo, que o mar ia se abrir para as crianças passar, e uma série de crenças que vão dando suporte a essas ações aí. Daí nós temos as demais cruzadas, né, que eu não vou aprofundar aqui por conta do tempo, né, mas nós tivemos a Quinta Cruzada, que foi uma cruzada que também extremamente infrutífera. Nessa época eles chegaram então eles iam, a maioria de barco, porque eles viam que para ir lá pela Ásia Menor era muito difícil por conta do deserto e todas as condições que algumas cruzadas anteriores tiveram. Mas agora com Chipre, né? Creta também tinha sido conquistada por Ricardo, então eles passavam por essas ilhas ali no Mediterrâneo como um apoio. E aí surgiu então nessa época a ideia de conquistar a partir do Egito, porque os reforços, por exemplo, muçulmanos, muitas vezes para a reconquista vinham de lá. Então eles começaram a ir
passavam ali na região do que hoje é a Palestina, algum porto, deixavam ali, faziam estudo, iam atacar o Egito para depois ir por terra chegar a Jerusalém. Então eles fizeram um ataque ao porto de Damieta, no Egito, né? Mas assim, em duas cruzadas diferentes aconteceu a mesma coisa. Eles vão, tomam o porto, a cidade, morada e tal, não sei o quê. Alguns durante um cerco não chegam a tomar, ficam ali, e aí acontece a cheia do Nilo, e assim, enfim, muitas doenças, muito morre afogado, outros são atacados por crocodilos, enfim, essa quinta cruzada se acaba, né, a partir disso aí. Depois teve uma sexta cruzada, que foi uma cruzada inusitada. O Frederico II, que era o Sacro Imperador Romano, ele era um cara diferenciado, assim, para a época, vamos dizer, um fora da casinha. Ele era um profundo leitor, conhecedor, vivia em biblioteca. Ele era um admirador da cultura árabe. Então veja que depois da primeira cruzada, daquela conquista de Jerusalém, dos estados latinos no Oriente, e o intercâmbio cultural gigantesco, muitos árabes, muitos latinos nem queriam participar das cruzadas. Então havia um movimento assim muito intenso dos papas e bispos para convencer. Chegou ao ponto de falar que quem não apoiasse um cruzado ia ser excomungado. Então havia um apelo gigantesco aí. E nessa cruzada especificamente ficou muito patente isso, porque o imperador ficou anos ali cozinhando, né? Ele não queria ir. Então, durante 9 anos, o Papa ficou buscando convencer o Frederico II para que ele participasse, mas ele não queria. Você tem uma noção, ele era um garoto, né, que tinha 20 e poucos anos, e ele é extremamente culto, ele falava inclusive árabe. Ele se comunicava com o sultão, trocava cartas com o sultão do Egito. Ele tinha uma certa relação de amizade. E ele às vezes lá, ele usava alguns costumes, ele falava árabe. Inclusive ele chegou a ter um harém, que foi um motivo assim de tremendo escândalo na Europa, né? O Papa então arrumou um casamento para ele se desfazer dessas práticas muçulmanas. E aí ele casou, a moça foi grávida, ele pegou a esposa e colocou a esposa no harém. Foi um negócio assim que ele chegou a ser excomungado. Mas depois de tanta confusão, tanta insistência, ele resolveu que ele ia lá para Jerusalém. Então ele juntou um exército tal e foi para lá. E montou, essa foi a sexta cruzada. Só que ele chegou lá e como ele tinha essa relação muito próxima e falava árabe, ele negociou tudo. Então ele foi e ocupou, e ele se tornou, ele fez um acordo. Os muçulmanos já tinham, estavam começando a enfrentar problema com os mongóis que estavam avançando, e aí ele se uniu e aproveitou já que o Frederico II estava lá com o exército e tal, e pediu apoio e se organizaram, e ele cedeu. Então, olha, você fica com Jerusalém, você fica com algumas cidades aí. Então, o Frederico II, sem derramar nenhuma gota de sangue, ele passou a ser o rei de Jerusalém, passou a dominar Jerusalém. Obviamente, como ele tinha sido excomungado, ele teve que se auto-coroar, né? E foi um escândalo tremendo, uma situação bastante pitoresca, vamos dizer assim, nessa época. Mas, em função das situações que teve lá, das lutas, e ele acabou sofrendo uma pressão muito grande lá, perdeu Jerusalém e retornou para a Europa. Daí, na sequência, foram organizadas mais 2 cruzadas, com a 7ª e 8ª, digamos assim, mais oficiais, com o São Luís da França, Luís IX, né, que depois foi coroado como santo. Então ele teve a 7ª cruzada, o mesmo movimento. Então que a 5ª cruzada, eles foram para lá e insistiram em tomar o Egito para depois ir para Jerusalém. Mesmo problema, ocuparam. Aí o sultão do Egito sugeriu uma trégua para ele, falou: olha, vocês se rendem, deixam o porto aqui de Damieta tranquilo comigo, que eu deixo vocês ficarem lá para irem para Jerusalém, ficar lá. Eu dou Jerusalém para vocês, não tem problema. Mas aí o legado do Papa, né, que
O representante do Papa, que conduzia a cruz do Papa, que estava à frente das cruzadas, se recusou, porque imaginava que ia haver um apoio de outro exército, de outros cruzados que estavam na Europa, e falou, não, eles estão chegando aí, vamos ficar aqui, vamos conquistar Damietta e assim por diante. E aí eles conquistaram, entraram, tomaram conta da fortificação, ficaram lá, mas não chegavam. E aí os muçulmanos fizeram um cerco, eles ficaram lá no cerco, e obviamente passaram muitas necessidades, fome, tudo aquilo lá. Aí foram sitiados, perderam, né? E aí tiveram que voltar. Na verdade, o São Luís ele foi preso, né? Se tornou prisioneiro. Ele foi trocado, então era uma coisa que fazia principalmente com os nobres, né? E cobraram um prêmio, né? Um resgate gigantesco, se você tem noção, o valor pago era toda a arrecadação ou tesouro de um ano inteiro da França, né? uma, uma dívida terrível que a França ficou para poder retomar, para resgatar o seu rei. Aí o São Luís retorna para a França. Depois de alguns anos, ele resolve então fazer uma nova cruzada, a oitava cruzada. E aí ele sai da França. Quando ele chega ali no norte da África, ele, ele morre, né? Ele faz uma parada ali. Ele estava tentando, na verdade, converter ali no norte da África um sultão que ali estava, mas ele faleceu e assim termina a oitava cruzada. Bom, o fato é que as cruzadas, várias delas foram um verdadeiro fracasso, como essas que a gente viu, mas é importante a gente focar nas consequências do movimento cruzadista como um todo. Obviamente não retomaram Jerusalém, que era o grande objetivo, né? Jerusalém continuou com os árabes e durante muitos séculos ainda, mas houve uma série de avanços e consequências importantes. Desenvolvimento da tecnologia naval e bélica, obviamente. Operações bancárias internacionais de câmbio, então vocês lembram que com uma queda acentuada do comércio durante a Idade Média, não havia nem dinheiro, né? Não havia essa troca financeira, não existia, era praticamente um escambo ali na construção do feudalismo. Aqui, com a necessidade de organizar as cruzadas, arrecadar recursos, e aí era recursos da Europa inteira, então diferentes moedas e tal, foram construindo, surgiram essas operações bancárias internacionais, surgiu a ideia de câmbio e finanças, tudo isso passou a ser organizado pelos europeus, então foi um desenvolvimento muito grande, isso favoreceu o renascimento comercial. Da mesma forma, a abertura de rotas comerciais e o contato com novos produtos, como nós já comentamos. Também houve enfraquecimento do poder do Papa, né, a partir de um anticlericalismo. Então, um movimento anticlerical, anticlero, porque, obviamente, as cruzadas surgiram por uma motivação religiosa, foi convocada pelo Papa, foram convocadas todas elas pelo Papa. Se havia toda uma questão religiosa, mas na realidade que eles viram que eles não conseguiram efetivar, então Deus queria, né, como foi lá o discurso do Papa Urbano, mas como assim? Que poder é esse que Deus quer, mas a gente não realiza? E aí ficou uma contestação mesmo do poder do clero, né? E o Papa foi perdendo poder e isso foi muito importante para o final do feudalismo e toda aquela estrutura que a gente viu do domínio, do poder da igreja no dia a dia e tal. Gerou um aumento da hostilidade, né, entre cristãos, muçulmanos e judeus, então se já havia, foi uma coisa que ampliou isso de uma forma muito significativa, né, a partir da ideia de guerra santa, como a gente viu, e de todos os massacres que foram feitos de cristãos com cristãos e muçulmanos, entre muçulmanos,
muçulmanos com cristãos, cristãos com judeus principalmente, né? Principalmente o antissemitismo na Europa, ele cresceu demais a partir dessas cruzadas. Houve uma ruptura praticamente definitiva entre os cristãos do Ocidente e do Oriente, principalmente depois do ataque e do saque, a destruição praticamente de Constantinopla. Então, foi uma ruptura praticamente definitiva. Ao longo dos séculos aí se tentou alguma aproximação, mas até hoje está separado. O sistema feudal ele se enfraqueceu e a partir daí foi, digamos assim, as cruzadas, o movimento cruzadista foi o principal fator que gerou o final do feudalismo, né? E porque houve fortalecimento dos reis, isso é importante também, com essas expansões, o Papa vai perdendo poder, os reis vão perdendo poder, a classe comerciante, os burgueses, né, como ficaram conhecidos aí, eles vão se aliar ao rei e aí vai dar início à construção dos estados nacionais, que é o início da chamada Idade Moderna, né? Estímulo ao renascimento na Europa. Então isso talvez seja o principal, né, resultado das cruzadas, uma consequência importantíssima que promoveu a ascensão da civilização europeia. Então nós temos aí, podemos resumir como três encontros importantes. Então a gente tem o Império Bizantino, o Império Árabe e o encontro também com os reis católicos, né? Foi o grande choque, digamos, de civilizações que promovido pelas cruzadas nesses 200 anos de movimento. E aí a gente pode entender que o Império Bizantino, que já estava em declínio, ele se acaba de vez aí. A expansão muçulmana, ela permanece estável. Óbvio, a religião, a partir daí, ela vai crescendo mais, não há mais o avanço. Então, uma das questões um dos fatores, né, das questões que promoveram o início das cruzadas, ela se mantém. Então, ela tira, e muito pelo contrário, né, cessa essa expansão muçulmana, territorial em particular. E, por outro lado, os cristãos, eles se desenvolvem. Então, há uma ascensão dessa, digamos, essa civilização cristã ou da chamada civilização ocidental. É a partir desse contato, principalmente com os muçulmanos, em que há todo um desenvolvimento, não só comercial, mas principalmente científico, que promove todo o renascimento da Europa, e a Europa surge como potência. A partir daí, ela vai ficar durante muitos séculos como uma referência. E é isso. Nós vamos ficando por aqui, destacando só com vocês aí a sugestão de alguns livros interessantes para quem quiser se aprofundar no tema, e fechando só com uma última reflexão de Sócrates. Só é útil o conhecimento que nos torna melhores. Obrigado a todos pela paciência de ter ficado até aqui. Bons estudos e nos vemos nas próximas aulas.